Fala galera, Felipe Vieira aqui, design front-end sênior com 16 anos de experiência, tá? Porque a gente tá em 2025, já foi mais um ano aí, tá? Hoje eu tô trazendo um vídeo bem legal para vocês, muita gente vem entrando em contato comigo, principalmente nos comentários, tá? Com uma dúvida aí, tirei o que eu fiz no Bolt ali, no Lovable, mexi na minha máquina, mexi em outro cara, mas eu queria voltar pro Bolt, tem como? Então hoje a gente vai discutir sobre isso, eu vou mostrar alguns passos que a gente pode fazer para minimizar isso. Eu tenho alguns recadinhos para vocês, tá? O primeiro recado é que nesse final de semana encerra a survey ali, pesquisa para eu fazer o curso, tá? De low code, no code aí para vocês de forma completa, como criar um produto monetizável do zero até entrega em deploy, funcionando, com domínio, tudo certinho, tá? Então é importante vocês dar um gás aí e tentarem responder até o final da semana que eu vou finalizar. Aí ele vai sair a primeira live no final do mês, tá? No final do mês a gente vai ter a primeira live, tá? A gente vai fechar ali online mais ou menos como vai ficar o curso, tá? E para todo mundo, tá? Então essa primeira live eu acredito que vai ser aberta, tá? Eu não vou fazer só pro pessoal que fez a compra do curso, tá? E lembrando que quem responder vai ganhar 50% de desconto, não importa o valor, tá bom? Então é importante colocar o e-mail correto, tá? Segundo recado, abriu minha área de membros, tá? Então a área de membros está aberta, então vocês podem se inscrever aí para dar um apoio maior para o canal. A área de membros vai ter algumas coisas exclusivas, como acesso diretamente a mensagens comigo, para tirar dúvidas de sistemas que vocês tenham, tudo mais, né? Tem vários níveis de acesso. O último nível hoje vocês conseguem ter uma consultoria especializada comigo, tá? Uma vez por mês, tá? Eu consigo tirar algumas dúvidas bem pontuais com vocês, tá? E tem para entrada é bem baratinho, tá? Só para tentar ajudar o canal aí a trazer conteúdo. E vocês também vão ter acesso à parte de automação. Eu vou trazer bastante coisa de automação, tá? Com Make, N8N, Zapier, esses caras aí que a gente consegue fazer webhooks, né? A gente consegue entregar várias coisas com zero código, que é muito importante para quem está começando essa área, quer fazer um produto vendível, não sabe muito bem trabalhar com back-end, persistência e tudo mais, a gente consegue fazer automação de várias coisas, de vários serviços com essas ferramentas, tá? E nessas ferramentas a gente cria uma automação complexa de vários passos e a gente consegue exportar ela como um template. Esses templates vão estar disponíveis apenas para os membros, tá? Os vídeos de como faz, vou fazer passo a passo, vai continuar para todo mundo vai poder visualizar, seguir o vídeo ali, vai ficar funcional, tá? Mas quem vai querer essa facilidade a mais de baixar o template, só alterar os seus próprios dados e começar a utilizar, vai ser específico para a área de membros, tá? E o terceiro recado é para vocês comentarem aqui, principalmente nos vídeos que vocês verem, as suas dúvidas. Se vocês gostaram do conteúdo, dá like, se não gostaram, dá dislike. Segue também, que é bastante bom para o meu canal, né? Porque o YouTube entende que o pessoal está gostando e consegue espalhar para mais pessoas e trazer mais pessoas para esse mundo do no code, low code aí, para a gente ter mais produtos aí na web, né? Mais soluções na web com preços mais acessíveis e a gente distribuir aí essa parte de inteligência artificial para quem gosta, né? Quem quer entrar na área, tá? Então os recados foram esses, bora pro vídeo. Basicamente, o que acontece? O BootD, eu tenho um vídeo aqui explicando como instala, vou deixar no card, e a gente vai usar o Git, tá? O Git para a gente atualizar ele. Aqui eu estou numa versão, acho que faz um mês atrás, que foi o último vídeo que eu gravei para vocês. Então vamos dar um Git status, tá? Tem algumas coisas no meu que eu alterei, tá? Mas eu não quero. A minha branch tá 423 commits atrás, então tá bem legado. Então eu vou dar um git stash -1, tá? Vou fazer o quê? Essas minhas modificações, git, põe de lado. Aí se eu dar um git status, ele vai falar que eu tô ok, não tem conflito. E aí eu vou dar um git pull. O que que o git pull fala? Git, me dá as atualizações. Beleza. Ele atualizou para mim tudo que seria atualizável. Aí eu git, eu até esqueci. Apesar que é só o package, né? Deixa eu ver o que mudou. Package, o env example não precisa, beleza. Então eu não preciso de trazer. Então, eu posso dar o comando para ele trazer umas modificações de volta para
para esse cara aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou testar sem eles, porque pode confundir a cabeça de vocês, tá bom? A gente vai subir ele com Docker Compose, tá? No vídeo que eu deixei aqui no card ensina como subir ele, tá? Para ele fazer a subida. Beleza? Ele já deu um erro ali. .env. Not find package .env. Ué, como ele não instalou o .env, gente? Será que ele tem que dar outro Docker? Cadê o Docker? Importante sempre vocês olharem o README, porque às vezes eles atualizam alguma coisa aqui, tá? Que é o Git. Não quero saber do Git. Ele fala para você apagar o Node Modules, mas eu não estou usando o PMPM. Tem até o deploy no Cloudflare. Legal. Ah, cadê o... Olha lá. Vamos dar um NPM. Vamos buildar de novo o Docker, vai. Para ele fazer a atualização dos containers para a gente, tá? Tudo que a gente precisa para subir. Daí a gente vai usar este cara para subir, tá? Pode demorar um pouco, vou pausar até concluir, tá? Pronto, concluiu, tá? Então a gente vai subir com o Compose ali. Beleza, mesmo erro. Então o que a gente faz? A gente vai... Eu tô no cursor, tá? A gente vai abrir o Composer aqui, tá? E a gente vai falar para ele, carinha, estamos com erro. Erro no build Docker. Erro no Docker Compose. Com Docker ficou redundante, mas beleza, ele vai entender o que eu quis dizer. Beleza? Deixa eu até aumentar a tela aqui para vocês. Ele finalizou aqui, tá? Tá vendo? O que ele falou pra gente? Vamos ver, parece que está tendo problema de dependência. O redico pacote .env não está instalado. Vamos fazer algumas modificações. Primeiro vou adicionar .env como dependência no package. Em seguida, vou modificar o Dockerfile para garantir que todas as dependências sejam instaladas. Beleza. Beleza. Ele fala para dar um Docker Compose down, mas já está caído. Vamos remover as imagens antigas. Bom que ele está apagando todas as minhas imagens. Que bom. Depois a gente vai reconstruir. Beleza, já fiz o build aqui, tá? Com o npm run docker build, então a gente vai rodar ele com o Compose aqui, tá? Espero que ele não reclame. É que foi? Vamos ver. Vamos dar um refresh. Só para garantir que tá indo, né? Tá devagar, hein, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês. Ele tá carregando algumas informações aqui, tá vendo?
Vou fechar aqui para ficar completo. Vou voltar ali pro Bolt. Parece que carregou, né? Cadê os configurations? O Bolt aparece aqui, mas aqui não tá aparecendo. Gente, o que aconteceu? Vou voltar aqui. A gente vai ter que definir nossas API keys novamente. Aqui não tá falando. Não tá fazendo nada. Ah, agora abriu. Salvou a minha da Anthropic e da OpenRouter. Eles atualizaram, eles colocaram o Perplexity também, tá vendo? Legal. Vamos ver se o meu da Anthropic tá funcionando. O Raico não é tão boa, tá? Você tem que usar o Sonnet. Mas olha a diferença. O Raico é 25 a 1,25. O Sonnet é $3 a 15. Contexto de 200k. O contexto é muito bom. Vou colocar esse mesmo. É aqui que a gente vai usar. Import folder, tá? E a gente vai dentro repos. A gente vai escolher algum repo nosso. Vamos supor que é esse. Esse é o projeto que eu criei no Bolt, tá? Vamos ver. Duro que eu acho que esse cara, eu já instalei a Node Modules e ele vai subir a Node Modules. Deixa eu só garantir aqui que ele não vai subir a Node Modules, tá? Então, pessoal, quando vocês forem subir, vocês garantam que não tem Node Modules aí. Não tem. O Node Modules é a pasta que existe quando vocês dão para instalar, npm install, sabe? Dentro do repositório. Eles instalam todas as dependências e isso não é versionado, porque a dependência é grande, tem vários arquivos, isso você não pode mandar. Então, delete. Se tiver isso, deleta, sobe aqui, depois que vocês usar na máquina, vocês instalam de novo, tá? Eu vou fazer o upload aqui, só para ver como que ele vai se comportar, tá bom? Ele está fazendo carregamento. Lá na parte ele não parece nada. Deixa a gente colocar aqui. Vamos ver. Beleza. Ele está fazendo carregamento aqui, tá vendo? De todos os itens aqui, ó. Beleza. Aí ele está fazendo npm install. Beleza, está dando npm install e npm run dev. Então ele terminou de fazer o upload dos arquivos. Está fazendo a instalação. Ele está subindo no container local. Não deu mais nenhum erro. Beleza. Está compilando. Falou que compilou os módulos. Olha aí, pessoal, de primeira, hein? Fiz nada, só fiz o upload. Ele já funcionou aqui, tá? Então, e a gente tem a parte dos arquivos, tá? Todos os arquivos que a gente precisa do sistema aqui, tá? Então, vocês conseguem fazer isso, tá? Se vocês alteraram alguma coisa direto, localmente ali, baixaram do Bolt, baixaram do Lovable, alteraram na máquina de vocês e tentaram utilizar LM locais, viu que a resposta tá zoada, não consegue trabalhar com cursor, windsurf. Fala, pô, mas eu alterei algumas coisas legais que eu queria mudar de volta pro Bolt. Então, vocês conseguem fazer isso, tá? E mandar pro Bolt, tá? Aí vocês alterem aqui, o importante é vocês usarem Cloud Sonnet, tá? Para ficar mais ou menos semelhante ao que a gente tem no Cursor, Windsurf ali e no próprio Bolt ali da web, tá? Para fazer esse cara aqui, vocês podem usar a OpenRouter, né? A OpenRouter é um pool de keys, tá? Você coloca crédito na OpenRouter, você pode usar várias LLMs, seja da OpenAI, seja da Anthropic, Google e tudo mais, qualquer uma você consegue usar.
e tem o custo, né? Você paga o custo deles ali, tá? Então, basicamente, vocês vão fazer o cadastro no Open Router, vão fazer o pagamento, tá? De um crédito, se eu não me engano, é $10 você tem que pôr. Aí, dependendo de qual LM vocês usar, vai usar mais ou menos crédito, tá? Tá vendo? Eu tenho uma aqui especialmente para o Bolt, tá? Vamos ver aqui como que tá a atividade dela. Dá para vocês verem também como tá a atividade, está gastando muito, está gastando pouco, ó. Dia 12 hoje, tá vendo? Eu gastei 0,03 cents quando eu fiz o upload, então é pouco, tá? Vamos ver Cloud 3 Raico, está no Raico, lá eu coloquei Sonnet, vamos ver quanto que vai gastar. Eu nem sei se eu tenho crédito lá, vamos ver. Vamos ver o que a gente pode mudar aqui, só para ver como fica. O menu. No menu tem que ter um botão para mostrar e esconder ele. Beleza. Foi. Se a gente voltar ali pro monitor de cima, aqui ó, tá vendo? Usage prompts. Ele colocou aqui que tá mandando a cal pro Open Router, tá? Vamos ver agora como que ficou. Tá vendo? Aqui só apareceu o menu e ele não tá fazendo nada. Pode ser que seja que eu não tenha crédito lá. Vamos dar uma atualizada aqui. Eu não lembro se já foi meus créditos aqui nesse cara. Mas pode ser que tenha acabado. Não, ele só mandou o Raico. Vamos ver os créditos. Não sei se eu coloquei. Ah, tá negativo, por isso que não vai dar. Vendo, vocês vêm aqui e faz o purchase, tá? Aí vocês gastam aqui. Ou vocês podem ir direto no Anthropic, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Open Router não, Anthropic, tá? Cloud Sonnet, Cloud Raico. Ele vai abrir aqui Anthropic, tá? Ah, mas aí é o mesmo esquema, vocês têm que colocar crédito na Anthropic, tá? Vocês colocam o crédito aí, vai gerar uma API key, vocês cadastram lá, e a mesma coisa, vocês colocam $10, ele vai comendo o dólar de você, tá? Eu posso até trazer um vídeo para vocês depois fazendo um bench do tipo, fazer o mesmo sistema dentro do Cursor, que a gente paga $20 mensais, ou dentro aqui do Bolt D aqui local para ver qual que custa mais, quanto que sai, tá? Eu arrisco a dizer que o Cursor sai bem mais em conta, tá? Mas a gente precisa aferir isso e testar certinho, tá? Então a gente vem aqui, cria uma key, tá? Vamos criar aqui Bolt D, tá? Só vou voltar aqui só para eu gerar a key e ninguém dá um printzinho da minha key, né? Mas é o Sonnet. Beleza. Beleza? Já coloquei aqui, tá? Então vamos voltar a colocar aqui. Depois eu coloco o custo lá. Aí se a gente for na parte de cima, ele marcou aqui, tá vendo? Sending LM to Anthropic with Mode Sonnet Latest, que é o mais caro que tem. Mas vamos ver. Tá carregando ali. Fazendo carregamento. Se a gente vir aqui no Bolt DY, não tem usage? Aqui, usage. Beleza. Chamou nada por enquanto. Beleza? Tá fazendo. Se a gente for lá no de cima, opa, aqui, tá vendo? Ele já falou que. Deixa eu aumentar para vocês, tá vendo? Ele já falou quantos tokens, tá vendo? 1.400 tokens. Beleza?
Deixa a gente voltando aqui. Vamos ver no preview. Eu pedi o sidebar a toggle button. Beleza, onde está esse toggle button que eu não estou vendo? Dá um refresh. Ué? Onde ele pôs esse toggle button? Vamos só ver quanto que foi. Vamos ver se ele já atualiza na hora. Beleza. Atualizou. Ó, foi 200 mil tokens. O negócio é cruel mesmo. Agora vamos ver preços. Cadê o preço? Uhum. Tem admin case, logs, limit, cycle billing. Billing não, é quanto eu coloquei. Né? Beleza, tenho 13 dólares. Pus 15 dólares. Ué, queria saber o custo. Mas não fala, depois preciso ver como que trazer o custo para vocês, tá? Vamos ver logs. Tá aqui, streaming request. 37 segundos, tá? Mas não fala quanto que eu gastei, né? Que seria importante. Ah, chega aqui em cost. 61 centavos. Então vejam, eu mandei ele alterar simplesmente ali o menu. E eu paguei 61 cents de dólar. Hoje, vezes 6 aí, que tá o nosso real, vocês verem aí que dá um precinho razoável. Então imagine a gente finalizar ali um sistema do zero. Quanto a gente não vai pagar. Então, o cursor ele abstrai bastante disso para a gente, tá? Não sei como funciona a forma da integração com o Sonnet aqui, mas por 20 dólares você consegue N chamadas, é lógico que tem um limite de chamada rápida e depois chamada devagar. Mas você consegue ser mais assertivo ou usar o Bolt direto, apesar que o Bolt direto também tem limite de token no mês, né? Acabou o token, você não usa. Então, o cursor ainda seria o melhor custo-benefício aí, tá? E o windsurf. Lógico que seria legal a gente pegar, fazer um comparativo do zero, tá? Mas vamos voltar lá só para ver. Não vi o botão de abrir e fechar o menu em nenhum lugar. Cadê ele? Beleza, vamos mandar outro. Tirar-me daqui. Pra vocês verem melhor. Pensando, pensando. Beleza, o botão está lá, mas vou deixá-lo mais visível. Adicionar também na versão desktop. Ah, ele deixou só no mobile, por isso que a gente não estava vendo, tá? Beleza, ele está atualizando. Se a gente for ver lá, ele ainda não mostrou quantos tokens a gente gastou. Vamos ver o que tem aqui. Spot Chat. Beleza. Ele fez um update aqui, ele deu um errinho aqui, mas parece que ele se autoconsertou. Vamos ver. Beleza, apertei o botão, mas não está funcionando. No mobile funciona. O desktop ele não fecha. Mas beleza. Vamos ver. Pauladinha aqui. Vamos dar uma atualizadinha para ver como que tá. R$ 1,25. Então, basicamente 60 cents aí a cada chamada. Né? Você vê que não é muito assim. Mas isso usando o Anthropic Cloud, tá? Cloud Sonnet, que é semelhante ao que a gente tem ali no Bolt, na interface do Bolt e também no Cursor e tudo mais. Dá para a gente usar LLM local?
Dá pra gente usar aquela API free do Google? Dá também. O que acontece? Elas não são tão boas quanto o Anthropic. Mas testem aí, vão testando até vocês acharem algo com custo-benefício bom. Daí vocês vão falar, mas dá para eu criar totalmente free? Dá. Vai ficar bom, qualidade boa? Dificilmente, tá? Então eu tenho que jogar real para você. Vocês podem ver muitos vídeos aí, pessoal, crie e fique rico com um aplicativo totalmente local, sem usar nada. É difícil, pessoal, é difícil acontecer isso, tá? Porque, infelizmente, a AI consome bastante custo energético, tá? Então não tem como ficar tão um custo tão baixo, próximo a zero. A não ser que você invista num PC muito parrudo, tá? Aí 40 mil reais a 70 mil reais, com umas 2 ou 3 placas de vídeos, para rodar localmente um LLM local que tem um contexto muito grande, tá? O que é 0,01% do pessoal que quer entrar nessa área e pivotar o MVP. Então, o ponto de entrada melhor que eu vivo a falar para vocês é o seguinte: Bolt, free, não precisa pagar, façam front-end via Bolt, baixem no PC de vocês e usem o Cursor e o Windsurf. Cursor e Windsurf, paguem para usar, tá? A não ser que vocês tenham bastante paciência, tá? De não finalizar rápido o sistema que vocês querem, a ideia que vocês querem e usar o free, com as limitações dele até terminar, porque se eu não me engano o Cursor é mensal, não é diário, tá? O Bolt acho que é diário, então dá para vocês fazerem no Bolt, mas a integração com o back é mais difícil. Então se vocês acreditam na ideia de vocês, querem pivotar realmente uma ideia de vocês do zero, tá? E acreditam bastante que vai dar certo, eu falo com o menor custo possível é assinar Cursor ou Windsurf. Hoje o Windsurf tá mais barato que o Cursor, tá? Tá na entrada aí de $10, então você consegue com $10, que é aí 60 e poucos reais mensais, você consegue trabalhar bem, tá? Você consegue fazer um software do zero até o back-end e front-end aí em um mês tranquilo, tá bom? Então, façam isso. Bolt free, escolha entre curso, Windsurf, pague e termine o sistema local, tá? Mas uma coisa que eu queria demonstrar para vocês aqui, deixa eu ver só um negócio aqui, que é isso, beleza, aqui é o código, beleza, viu? Aqui é para você mudar aqui, beleza, só ver settings, dá para importar chats, exportar, API keys também, para você salvar, né, beleza, providers dá para você ativar e desativar aqui, tá? Conexão com GitHub, o meu já está conectado. Aqui ele linka com o seu GitHub e vê novidades na branch main, tá? The Best Start Template, daqui é legal. Daqui também, Context Optimization, para você usar menos token, tá? Experimental Providers. Eles fizeram uns prompts experimentais que é mais ou menos como trabalha. Legal. Vamos ver se funciona, só para ver a questão de custo. O menu ainda não abre e fecha no desktop. Só para ver se ele diminui o contexto ali do que a gente está usando, tá? Vamos voltar ali, tá vendo aqui? O de cima a gente usou total token, 200 mil tokens. Agora a gente falou que a gente quer um otimizado para ver quanto que ele está gastando, tá? Ele tinha dado 1,25, então vamos marcar isso, vamos ver quanto que ele vai dar agora e quanto contexto de token ele vai dar, tá? Ele ainda está criando as coisas aqui pra gente, tá? Você vê que não é muito devagar, tá? Você usando o mesmo LLM que o pessoal usa aí, o Bolt e tudo mais, fica assertivo, tá? E rápido. Beleza, ele criou ali, ele já fez ali para mim quantos tokens eu gastei. Vamos ver só se ele corrigiu realmente. Corrigiu, mas ficou bugado. Mas beleza. Vamos voltar ali na parte de cima. A gente vê que ele gastou 85 mil tokens, hoje é 6,24, é quase 3 vezes menos, 2,5 vezes menos
de token que a gente tinha gastado antes, tá? Se a gente voltar ali para a parte do Anthropic, a gente tem 1,25, se a gente atualizar, a gente vai ver quanto a gente gastou com esse último token. A gente deve ter gastado uns 23 cents, eu acredito. 1,54. Realmente foi basicamente isso. A gente gastou uns 20 e poucos cents, tá? Então, ativando aquelas coisas, a gente consegue ser um pouco mais barato, tá? Então, ele consegue ser até mais rápido, vocês viram, né? Que ele responde mais rápido e tudo mais. A única coisa que eu queria ver aqui é a parte do sync com o GitHub, que eu não tô vendo aqui. Mas eu vou dar uma olhada nessa feature, né? Porque eu acredito que um sync com o GitHub, eu acredito que a gente consiga alterar por aqui e mandar para o GitHub as alterações. Aí a gente consegue fazer o pull local e alterar no cursor. Então a gente consegue fazer com os dois, tá? A gente faz um sync. Então a gente consegue alterar por aqui e consegue alterar pelo cursor direto, entendeu? Só fazer o pull nos dois, tanto no BoltD quanto também na parte do cursor. Então fica tudo sincronizado. E que eu acho que é o que muita gente aí gosta e queria que tivesse no Bolt Web, tá? Então, basicamente é isso para o vídeo de hoje. Se gostou, pessoal, dá um like maroto aí. Então é isso. Até a próxima. Valeu.